Onde é que é? Vais começar. Boa tarde. Muito bem, muito boa tarde. Enquanto os colegas se sentam, queria apenas dizer que esta sessão é para nós uma sessão... bom, todas as sessões são especiais. Esta é particularmente especial porque foi organizada em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa. Eu penso que nos recordamos todos do discurso do Sr. Ministro do Ambiente e do próprio Sr. Diretor-Geral do Território, em que referiram que a informação geográfica é uma ferramenta essencial na modernização da nossa administração. Hoje portanto, toda a sessão foi organizada pela AMA, vai ser moderada também pela AMA, e quero deixar aqui um agradecimento muito especial a todos os oradores, obviamente, mas em especial à Margarida Abcacis, que vem da Comissão Europeia. Eu conheci-a em Barcelona há 2 semanas ou 3 semanas, e depois de fazer uma apresentação, fui falar com ela e disse-lhe: Margarida, tem que vir a Portugal fazer a mesma apresentação. E ela lá que está, e muito obrigado. Uma boa sessão a todos. Olá, boa tarde a todos. Vamos iniciar este terceiro slot dedicado aos temas de contributo das infraestruturas de informação geográfica para a modernização da administração pública e para a economia digital. O primeiro tema, que será apresentado pela engenheira Margarida Abcacis, da Comissão Europeia, irá focar-se no mercado único, a interoperabilidade no setor público e os instrumentos de suporte europeus. Boa tarde a todos. Primeiro que tudo, a apresentar-me. Portanto, meu nome é Margarida Abcacis, eu trabalho na Comissão e sou responsável por um programa europeu para a interoperabilidade entre administrações, os cidadãos e as empresas. Falarei sobre este programa durante a minha apresentação. Quero primeiro agradecer a oportunidade de vir aqui falar dos programas europeus nesta área, agradecer ao professor Mário Caetano do convite, não agradecer pela introdução, porque põe a barra mais alta, evidentemente, espero não o decepcionar. A minha exposição hoje é dedicada à interoperabilidade e à sua importância para o mercado único, para o mercado único digital europeu. Vou também falar sobre os instrumentos europeus que para tal contribuem. A estratégia do mercado único digital europeu foi adotada pela Comissão o ano passado, em maio, e tem 3 vertentes principais. Uma a primeira, que diz respeito ao acesso facilitado a bens e serviços, a produtos e serviços. A segunda, que visa a construção do ambiente propício para esse desenvolvimento de redes e serviços digitais. E a terceira, que é que nos interessa neste campo, que é a criação de uma sociedade e economia digital. Nesta terceira encontramos iniciativas ligadas com a Internet of Things, com o cloud ou a nuvem, os serviços na nuvem, o governo eletrónico e a circulação livre de dados. Por trás disto tudo, por trás de todas estas áreas ligadas a esta terceira vertente, mas também por trás das áreas ligadas às outras 2 vertentes, temos a interoperabilidade. Ela é essencial em qualquer
em qualquer das iniciativas e ações ligadas ao mercado único digital. E, por tal facto, é que ela faz parte da lista das ações dessa estratégia. E nesta lista de ações, que não é muito grande, há 16 ações, pode-se dizer que é uma lista curta, mas que tem o objetivo de ser contundente e de levar a resultados a curto prazo. Nessa lista, e ligada à terceira vertente, temos a revisão do quadro europeu de interoperabilidade, e que falarei sobre este quadro europeu de interoperabilidade mais adiante na minha apresentação. Este quadro europeu de interoperabilidade destina-se ao setor público. E porquê esta importância dada ao setor público? Acho que os números falam por si. E os números que estão aqui devem ser de 2013, portanto estão provavelmente um bocadinho desatualizados, mas não muito. E o setor público representa 50% do produto interno bruto da União Europeia. Em termos de emprego, representa 25% do total do emprego na União Europeia. E em termos das aquisições, representa aproximadamente 20%. Portanto, o setor público tem uma importância enorme para o mercado único digital europeu. E é isto que eu gostaria de reforçar para mostrar a nossa importância nesta área para a modernização das administrações públicas e para o mercado único digital. Outra razão da inclusão de uma ação especificamente dedicada ao setor público é a situação dos serviços digitais na Europa. Eu acho que este gráfico é importante, porque dá uma ideia geral da situação dos serviços públicos digitais. Primeiro que tudo, vê-se que há um esforço, e tem havido um esforço enorme das administrações em pôr a informação em linha. E não só pôr a informação em linha, mas também, quando põe essa informação em linha, ter atenção para quem essa informação é destinada, a quem essa informação é destinada. E, portanto, veem, por exemplo, nas primeiras linhas, a performance, o valor da avaliação foi feita da performance dessa informação, e são bastante elevados. Não ainda o ótimo, mas vê-se que foi feito um esforço significativo. No entanto, se formos ver outros indicadores, e, nomeadamente, este indicador de fornecimento de serviços, vemos que ele está abaixo dos 50%. Vemos também que os indicadores que dizem respeito à acessibilidade dos serviços para além das nossas fronteiras também são fracotes, que é o terceiro grupo de indicadores. A disponibilidade e a facilidade de utilização dos serviços públicos digitais por cidadãos e empresas de outros Estados-membros. Portanto, aqui, de novo, há trabalho ainda a fazer. E no quarto, fez uma avaliação podemos dizer, eu acho que o termo é melhor, não é tanto facilitadores, mas mais forte do que isso, porque é os enablers. Portanto, é mais do que facilitadores. São áreas que são essenciais para se poder ter os serviços ponta a ponta, os serviços verdadeiramente orientados para o utilizador, como as fontes de informação fidedignas. E aí, de novo, se vê que os indicadores e a performance, a avaliação da performance que foi feita, está muito aquém do que gostaríamos. E o que é que está por trás? O que é que está por trás deste fornecimento de serviços que não é ótimo? O que é que está por trás do fornecimento de serviços para além da fronteira que não é ótimo? O que é que está por trás da disponibilidade das fontes de informação que não é ótimo? É a interoperabilidade. Por trás disto tudo está a interoperabilidade. Portanto, é fundamental e é por isso que se incluiu uma ação especificamente destinada a melhorar a interoperabilidade do serviço público na União Europeia.
eu não vou passar aqui, vou tentar ganhar um pouco de tempo. Portanto, há dois instrumentos que visam o aperfeiçoamento da interoperabilidade no setor público, dois instrumentos a nível europeu que são fundamentais e que são instrumentos horizontais. Há muitas coisas que se faz a nível sectorial. Por exemplo, se formos ver na área dos impostos ou das fronteiras, nessas áreas há sistemas públicos, sistemas informáticos a nível europeu que suportam a troca de informações entre todos os Estados-membros. Portanto, a nível sectorial há muita coisa que foi feita, mas a nível horizontal não. E é isso que se pretende atingir com estes dois programas. O primeiro é o programa ISA quadrado e o segundo é a revisão do quadro europeu de interoperabilidade. Vejamos primeiro o programa ISA quadrado, cujo nome é muito extenso e é o programa Soluções de Interoperabilidade e quadros de interoperabilidade para as administrações públicas europeias, empresas e cidadãos como meio de modernizar o serviço público. É um nome enorme, mas toda a gente tenta lá pôr um bocadinho e isto foi o nome que se conseguiu chegar ao fim de muitas discussões. Como podem imaginar, cada decisão em relação ao programa faz objeto de discussões enormes. Este programa europeu propõe uma abordagem holística e tem como objetivos principais os que estão indicados no slide, e o primeiro é eliminar a fragmentação existente na paisagem da interoperabilidade. De novo, sair de uma lógica sectorial para uma lógica oriental, onde as soluções existentes são baseadas especificamente a um setor, para onde as soluções são disponíveis para todos os setores. Desenvolver e promover uma compreensão comum da interoperabilidade. De novo, quebrar esta lógica de silos. E eu gostaria de dar aqui dois exemplos, que para mim acho que foram muito fortes quando eles chegaram à minha secretária. O primeiro, que já tem aí 1 ou 2 anos, foi uma proposta europeia que eu vi e que me foi dado para analisar, sobre o controle do tráfico de armas ilegais na Europa. E nesta avaliação que era feita e que justificava novas iniciativas, eles identificavam como o maior obstáculo para esse controle o facto de que em cada área as mesmas armas eram denominadas de maneiras diferentes. Portanto, o Serviço de Fronteiras chamava uma coisa, o Serviço da Polícia chamava outra, cada área chamava as mesmas armas de maneira diferente e, portanto, era impossível conseguir alcançar um controle ótimo do tráfico de armas ilegais. Portanto, este é um primeiro exemplo da importância da troca de dados entre setores. E, evidentemente, e voltarei a isto, vocês aqui têm um papel fundamental nisto, visto que a área de informação geográfica é uma área que se estende a todos os setores. E, portanto, esta informação deve estar disponível para todos os setores e é um fator essencial para a interoperabilidade e a ligação entre as diferentes entidades administrativas. O segundo exemplo é um exemplo mais recente, não sei, para aqueles que seguiram os infelizes acontecimentos do ano passado e deste ano e os atentados que houve terroristas em Paris e em Bruxelas. Houve várias intervenções na televisão a respeito das causas e dos problemas encontrados para capturar e impedir novos atentados. E uma das razões invocadas, uma das dificuldades invocadas foi precisamente a troca de informações entre as diferentes entidades responsáveis. Por exemplo, a Europol e as diferentes polícias dos Estados-membros. Portanto, não houve suficiente troca de informações entre as diferentes entidades. Portanto, tudo isto para
realçar a importância da troca de informações e da interoperabilidade entre os diferentes sectores. O outro objetivo do programa é tentar fazer um levantamento da situação a nível europeu no que diz respeito à interoperabilidade, desenvolver e apoiar o desenvolvimento de instrumentos de suporte às administrações públicas para desenvolver essa interoperabilidade. E um quarto ponto, ou quinto ponto, que foi ligeiramente abordado aqui esta manhã, acho que pelo professor Mário Caetano, identificar obstáculos existentes na legislação. Muitas vezes a legislação não está adaptada. E, recentemente, uma das iniciativas em curso é precisamente esta, favorecer a circulação livre de dados a nível da Europa, e foi feita uma breve avaliação da legislação nos diferentes Estados-membros. E há coisas que são interessantes de ver. Por exemplo, legislação que diz, sim senhor, os dados podem mesmo ser guardados em servidores noutros países, com certas exceções. Ponto. Ponto. Quais são as exceções? Não se sabe. Isto é um dos casos, não é? Sim, senhor, pode circular os dados, mas há umas certas exceções. E depois cabe a cada entidade dizer, eu estou, eu não estou. Portanto, há que rever a legislação, e isto é também um dos objetivos do novo programa. O novo programa cobre as administrações públicas nos diferentes níveis, portanto, a nível europeu, regional, local, nacional, cobre a ligação, e isso é muito importante, a ligação entre a administração pública e o cidadão, e entre a administração pública e a empresa, e aproveita o máximo de outras iniciativas para desenvolver esta interoperabilidade. Portanto, iniciativas como o Connecting Europe Facility ou como os fundos estruturais, que podem ajudar depois os Estados-membros a pôr em prática certas soluções, e como a diretiva Inspire, que voltarei a ela mais à frente. Esqueci-me de dizer, são 31 milhões de euros no período 16 a 2020, mas, contrariamente ao regime de subvenções, o programa é executado pelos serviços da Comissão e, portanto, não é um regime de subvenções. Vou passar. O segundo instrumento que quero referir aqui é o quadro europeu de interoperabilidade e a revisão desse quadro. Portanto, o primeiro quadro europeu foi adotado em 2010 pela Comissão e como contém também a nova versão, o modelo de níveis de interoperabilidade, o modelo conceitual dos serviços públicos, um certo determinado número de princípios e de recomendações. Tudo isto foi adaptado e revisto, e há algumas áreas onde focalizámos o nosso trabalho de atualização. A primeira que eu quero referir aqui, e que está ligado com várias apresentações que foram feitas esta manhã, e que também nos nossos inquéritos às diferentes administrações públicas nacionais aparecia em bom lugar, é tudo o que está ligado com a governança e tudo o que está ligado com a interoperabilidade organizacional. Seja ele, por exemplo, se nos pusermos ao nível do serviço público, a definição de responsabilidades, o alinhamento de processos, os acordos entre as diferentes entidades. Portanto, isto a nível de pôr um serviço público end-to-end, ou ponta a ponta, disponibilizado para os cidadãos ou as empresas. Tudo o que é organização
do serviço público de uma ponta à outra. Portanto, um aspecto que foi realçado nesta revisão. O outro é a governança da interoperabilidade. E aqui também foi referido, e impressionou-me bastante na apresentação do professor Mário Caetano, o número de organizações a coordenar. A coordenação entre as diferentes entidades e as diferentes organizações é fundamental e é um ponto absolutamente necessário para o sucesso de qualquer iniciativa. Portanto, isto é uma área que foi bastante desenvolvida neste novo quadro europeu de interoperabilidade e que demonstra a dificuldade, não é uma dificuldade nossa, mas é uma dificuldade em qualquer outro país da União. Evidentemente, há países mais complicados que outros, não é? Portugal não será dos países mais complicados, digamos assim, em termos de organização constitucional da nação. Mas se formos para a Bélgica, a coisa é um bocadinho mais complicada. A Alemanha também não é fácil. O segundo ponto, evidentemente, são os dados. E nessa área, o número de recomendações aumentou exponencialmente, enfim, exponencialmente, entre aspas, entre os dois quadros. Portanto, os dados são um recurso fundamental. E diz ali, não sei se conseguem ler, o que diz o vice-presidente antecipo da Comissão, os dados são o alicerce do nosso futuro digital. E é fundamental que esses dados sejam geridos. E o número de recomendações que estão incluídas neste novo quadro europeu em relação à gestão dos dados, a definição de uma estratégia de gestão de dados, assegurar a gestão dos metadados, assegurar a gestão dos dados referenciais, integrar, isto também foi mencionado aqui de manhã, integrar nos nossos processos e nas nossas rotinas o facto que os dados ao fim vão ter que ser disponibilizados de uma forma aberta. Integrar quando construímos os nossos sistemas de informação que os dados vão ter que ser disponíveis de uma forma aberta. Publicar os dados em formatos que não são proprietários e que podem ser reutilizáveis. Publicá-los com a descrição dos metadados associados. Publicá-los com as condições de licenciamento desses dados. Tudo isso são fatores fundamentais numa boa gestão dos dados de qualquer administração. A área e a importância dada aos registros de base é também muito maior neste novo quadro. Interessa e é fundamental para qualquer administração pública moderna que não haja duplicação de dados. É fundamental para isso que os registros de base sejam bem geridos, que a informação nos registros de base esteja acessível, que a informação nos registros de base seja fiável, que a informação no registro de base tenha a necessária qualidade. E isto é uma peça essencial de qualquer modernização dos serviços de base. Estas áreas, portanto, o quadro europeu de interoperabilidade, ele dá recomendações. Diz, é preciso especificar o que é que se faz, é preciso descrever os dados, os metadados, é preciso descrever os dados de referência, mas não diz como. O como cabe depois às diferentes políticas, às diferentes administrações de definir. E é aí que entra o INSPIRE. INSPIRE na área de informação geográfica, portanto, a diretiva INSPIRE coloca-se na área de concretização e a implementação do quadro europeu de interoperabilidade. E é fundamental, como vocês sabem, porque a informação geográfica ela está em todo o lado. E é por isso que temos apoiado fortemente a implementação da diretiva INSPIRE, financeiramente pelo programa ISA Quadrado. Alguns exemplos estão aqui na área dos transportes, na área marítima e na área da energia.
E queria terminar. Primeiro, estão aqui os links para as duas páginas da internet, JoinUp e AISA Quadrado, onde encontram toda esta informação. E relembrar 4 pontos que eu queria deixar aqui. A importância, da governança e da coordenação de todas as atividades nesta área. A importância da interoperabilidade organizacional, não direi a semântica porque isso estão vocês todos já convencidos, mas realço, isso sim, a importância, e é aí que é o valor acrescentado desta Assembleia, é a qualidade, a fiabilidade e a segurança que podem dar nos dados de informação geográfica. O 4º ponto que eu quero realçar assim, é a importância da reutilização. Falou-se aqui muito na falta de recursos. É importante reutilizar o que já existe, é importante partilhar os serviços, é importante pôr à disposição dos outros aquilo que temos, mas é também importante reutilizar o que os outros nos têm a oferecer. E eu vejo muito em muitas conferências, em muitas apresentações, falar, isto está disponível, tenho isto para disponibilizar, mas eu vejo raramente, dizerem, eu utilizei isto, eu utilizei aquilo e eu utilizei aquilo outro. Portanto, é sempre, há uma tendência para precisar, tomem lá, eu faço, eu dou. O que é muito bom, espírito de dádiva. Mas já agora, se reutilizarem o que outros fizerem, seria também muito bom. Muito obrigado e espero não me ter alargado muito no meu tempo. Muito obrigado, Engenheira Margarida, pelo testemunho e pelas experiências que nos deixou nos temas que referem à importância e o impacto da troca dos dados e interoperabilidade nos serviços públicos. Passamos ao segundo tema, que é orientações relativas à interoperabilidade no contexto da prestação de serviços públicos, alinhamento com a Framework Europeia de Interoperabilidade, Engenheiro Paulo Lobo, da Agência para a Modernização Administrativa. Muito boa tarde. Eu, na realidade, tenho uma tarefa relativamente facilitada, porque a engenheira Margarida Abcacis acabou por já apresentar grande parte do que diz respeito à interoperabilidade. Aquilo que eu vou focar é um pouco fazer a ponte para o que está a ser feito a nível europeu e o que nós estamos a fazer aqui em Portugal, dando também alguns exemplos e focando aquilo que já foi, que é mais importante, mas que também tem vindo a ser focado durante o dia de hoje nas apresentações anteriores e nas sessões anteriores. Bem, à primeira vista, temos sistemas de informação geográfica, temos governo eletrónico. Qual é a ligação entre eles? O governo eletrónico está sempre associado à prestação de serviços públicos, mais numa ótica desmaterializada. Entra aqui a componente geográfica, onde é que entra? Mas a componente geográfica, na prática, e vamos ver durante a apresentação, a componente geográfica conta, como já vimos também na apresentação do INE desta manhã. Mas mais do que isso, em termos de base, estamos a falar sempre de sistemas de informação. Portanto, os princípios que regem a disponibilização de serviços para o governo eletrónico são exatamente os mesmos princípios que regem as infraestruturas de informação geográfica. Em termos de tipos de informação, é óbvio que o governo eletrónico vai se focar mais nas atividades, processos, nas pessoas e nas empresas e também na componente temporal, que é indispensável. Mas a localização também importa. Basicamente, os países têm avançado cada vez mais para incorporarem dados de localização na prestação dos serviços públicos. Porquê? Onde é que esses dados podem ser integrados? No suporte aos diferentes serviços públicos, no back-office e no front-office, no contexto de diferentes tipos de relações e para se atingirem diferentes benefícios, como, por exemplo,
os benefícios de tomada de decisão, de apoio à tomada de decisão. É muito importante que quanto mais dados de localização estejam, mais fácil é depois termos a tomada de decisão. O slide inicial que eu mostrei, na prática, era um mapa com as localizações das lojas de cidadão. Aparentemente não é relevante, mas é. Nós, para escolhermos onde é que vamos pôr uma loja de cidadão, necessitamos que as pessoas estejam lá. Saber qual é a população que vai ser servida por aquela loja. Saber quais são as acessibilidades. Sabermos a que distância é que está a loja de cidadão seguinte ou o espaço de cidadão seguinte. Isto é muito mais fácil utilizando sistemas de informação geográfica. É muito mais fácil quando nós temos essa componente geográfica para ajudar na tomada de decisão e para ajudar na visualização. Eu sei que é uma frase batida, mas na prática uma imagem vale realmente mais que 1000 palavras. E nós temos o INSPAR, já foi focado aqui por diversas vezes, mas o INSPAR tem o foco na disponibilização destes serviços. Os diversos países da União Europeia têm vindo cada vez mais a incorporar informação geográfica. Por exemplo, na Grã-Bretanha já tem um grande foco no onde, para além do quem. A Finlândia, na última estratégia, ou seja, na reformulação da estratégia, já tem o foco na utilização dos dados espaciais. E a Alemanha também, os dados espaciais têm que estar integrados nas aplicações de eGov. Onde é que se situa a Framework de Interoperabilidade Europeia? Situa-se ao nível da componente de conceptual, não é? E na componente de indicação, de guidelines, de orientações, como já foi aqui referido. Eu vou apenas focar alguns princípios e mostrar como eles são relevantes e são aplicáveis aos sistemas de informação geográfica. Subsidiariedade. Na prática, a produção de temas de informação geográfica deve ser feito ao nível mais baixo, ou seja, quando são temas que são para ser produzidos, por exemplo, pela administração local, eles têm que ser produzidos pela administração local e é isso que está a ser feito. Portanto, nós estamos a cumprir, não só, mas principalmente aqui em sistemas de informação geográfica, nós estamos a cumprir este princípio. Também temos o foco no utilizador, no cidadão, na empresa. E ao longo do dia 2 temos ouvido que todos os temas vão ser disponibilizados para o cidadão, para as empresas, vão ser disponibilizados para a geração de mais riqueza, de disponibilização de maior informação para o cidadão. Também temos um foco muito grande, e eu vou repetir mais uma vez, na reutilização e na partilha de informação e de soluções. E já foram aqui apresentados o portal IGEO, dados abertos, o SNIG, portanto são tudo bons exemplos deste princípio, da aplicação deste princípio. Por outro lado, a neutralidade tecnológica também está a ser atingida. Nós temos o WMS, temos o WFS, portanto são tudo standards que permitem essa neutralidade tecnológica. Eficácia e eficiência. Nós temos aqui, são princípios que nós temos que aplicar e têm sido aplicados. Por exemplo, o GPTIC, que eu vou falar daqui a pouco, é um bom exemplo do que é da aplicação destes princípios de eficácia e eficiência. Temos a disponibilização de fontes autênticas de informação e eu vou reforçar mais uma vez, é uma componente muito importante. Foi focado aqui pela engenheira Margarida Abcacis a componente do piloto de transportes, que está no âmbito do INSPAR. E no âmbito deste piloto, uma das coisas que estão a ser feitas é a disponibilização de informação de quem está no terreno, de quem está nas estradas, por exemplo, mudando um determinado, quando a rua muda de sentido, quando uma rua está em obras, quando determinado local passa a ter um limite de velocidade, esta informação é necessária ser transmitida às empresas que estão a disponibilizar a cartografia, como por exemplo TomTom, etc. E, portanto, é importante a consolidação das fontes de informação, não duplicação. É importante esta disponibilização de informação
ser passada quase em tempo real para essas empresas, para a cartografia, para benefício de todos os cidadãos. Foco também na publicação e documentação técnica e semântica, já foi falado aqui, e não temos a fragmentação da informação. Eu vou focar agora um pouco naquilo que foi a estratégia em termos de TIC seguida nos últimos anos e que neste momento está já em reformulação. Mas é importante para vermos, para fazermos esta ponte. Nós, o GPTIC, o Programa de Racionalização e Redução de Custos na Administração Pública, teve 5 eixos. O primeiro, melhoria dos mecanismos de governance, governance que já foi aqui muito focada. O segundo eixo, redução de custos. O terceiro eixo, utilização das TIC para potenciar a modernização administrativa. O quarto, implementação de soluções TICs comuns. E o quinto, o estímulo ao crescimento económico. Eu não vou focar aqui as 25 medidas, vou apenas falar um pouco nas mais relevantes. Temos o exemplo da governance. A governance é muito importante, foi já aqui focado. O que é que foi feito neste âmbito e nesta medida? Foi proposto um modelo de governação para a TIC na AP. Foi o resultado, um dos resultados desta medida. A outra, arquitetura, normas, guidelines, tecnologias e sistemas de informação. Pode parecer que não tem muito a ver, mas tem. Nesta medida procedeu-se à regulamentação das normas abertas na AP e foi publicado o Regulamento Nacional de Interoperabilidade Digital. Nesse regulamento constam o WMS, peço desculpa, e o WFS como normas standard para a troca de informação geográfica. No eixo 2 foram propostas estratégias e planos para a racionalização da comunicação, centros de dados e cloud computing. Também foi estabelecido o ponto de troca de tráfego da administração pública como um modo de reduzir a despesa pública, em particular, e o objetivo de ter as comunicações de voz sem custos entre a administração pública. No eixo 3, temos a interoperabilidade, que eu vou-me dispensar de comentar, a autenticação e assinaturas eletrónicas, em que tivemos a disponibilização da chave móvel digital, como um novo modo de autenticação bastante mais simples, porque dispensa a utilização de um leitor de cartão de cidadão, dispensa das pessoas decorarem os pinos do cartão, que é sempre um problema, mas fornece à mesma um meio de autenticação de seguro e de identificar a pessoa. Também temos a racionalização na prestação de serviços públicos por meios eletrónicos e basicamente aqui o objetivo seria a redução dos portais, a disponibilização do portal do cidadão, foi aquilo que nós conseguimos, apesar de que a medida previa muito mais do que isso. Previa uma racionalização e redução dos portais da administração pública, não foi bem conseguida, mas continuamos a trabalhar para ela. No eixo 4 temos a catalogação e partilha de software do Estado, foi disponibilizado o portal de software público e eu também com agrado reparei que no IGEO existe também uma área para software e como já foi focado aqui, no futuro temos que uniformizar estes dois portais. E, por último, também diretório de boas práticas, no fundo, uma indicação de guidelines e boas práticas para a administração pública. No eixo 5, temos a adoção de software aberto nos sistemas de informação do Estado. Nesta medida, negociaram-se os principais contratos de licenciamento de software com a administração pública, permitindo uma redução muito grande de custos e instituiu-se na medida 6, portanto na avaliação de projetos na administração pública, uma comparação do Total Cost of Ownership a 4 anos para permitir perceber se para determinada opção, para determinada solução, se a opção por um software proprietário é mais vantajosa do que a adoção de um software público, de um software aberto, peço desculpa. Com tudo isto, o GPTIC permitiu uma poupança de 157 milhões de euros. Neste momento, o programa GPTIC acabou, mas será instituído um
o CETIC, que é o Conselho para as TIC. Posso desde já acrescentar que um dos eixos principais desse programa é o foco na integração e na interoperabilidade. Nós, na AMA, sempre tivemos a visão de colocar os cidadãos e as empresas no centro da administração pública, que seja moderna e inovadora. É algo que nós vamos construindo desde há algum tempo. Nós tivemos desafios, porque temos, e felizmente agora bastante menos, mas tínhamos uma administração pública com milhares de sistemas de informação, onde as mais avançadas tecnologias coexistiam com tecnologias legacy. E, portanto, apesar de tivemos para conseguirmos implementar interoperabilidade, tivemos facilitadores organizacionais, como o Trabalho para a Interoperabilidade, o GPTIC, a RIMA e agora, como já referi, o CETIC, que permitiram elaborar as normas técnicas, semânticas e organizacionais, e em termos técnicos também, já vou falar um pouco, na plataforma de interoperabilidade para a administração pública. Já foi aqui apresentado os diferentes níveis de interoperabilidade, mas eu acho que é muito importante passarmos um pouco mais por eles e vermos em que medida é que eles influenciam toda a interoperabilidade. O legal. Nós temos... A interoperabilidade legal serve como uma alavanca muito grande para o que vem a seguir. E nós temos um excelente exemplo de como é que a interoperabilidade legal permite alavancar. Nós temos o INSPAR, ou seja, o INSPAR com a diretiva europeia permitiu e obriga todos os Estados-membros a cumprirem uma série de guidelines. Nós, infelizmente, para o resto, nós não temos essas obrigações. E como não temos essas obrigações, andamos sempre muito mais atrás na disponibilização de serviços. Porque, na realidade, a interoperabilidade legal é a grande alavanca que permite tudo o resto. Temos a interoperabilidade organizacional, em que podemos citar aqui como um exemplo de interoperabilidade organizacional até o que o programa ISA tem feito, não é? Tem promovido muito a interoperabilidade organizacional entre os diferentes Estados-membros. E depois temos a componente semântica, já falada aqui amplamente, e a componente técnica. A componente, a IAP, ou seja, o conceito de interoperabilidade da administração pública, acaba por conseguir abranger todos estes níveis. A interoperabilidade legal como? Porque a AMA tem um papel de transversal à administração pública e por isso consegue receber e dar parecer sobre a legislação que vai sair, tentando que esta cumpra as diferentes guidelines e também é responsável pela produção de alguma legislação e como podemos referir, no caso da interoperabilidade que foi aprovada no âmbito do GPTIC, a RCM que regula a interoperabilidade na administração pública. Temos a interoperabilidade organizacional, dado que, como entidade transversal, conseguimos agir como mediadores e como facilitadores na disponibilização de serviços públicos. Implementamos, a interoperabilidade semântica de uma forma até mais técnica e disponibilizamos a plataforma tecnológica que permite essa interoperabilidade, a plataforma de integração. Em termos de semânticos, eu posso referir que, dado que não existe a obrigatoriedade e, por outro lado, também já foi há bastante tempo, mas não existe uma obrigatoriedade de seguir determinadas normas, nós implementamos, no âmbito da IAP, o modelo de dados canónico, que no fundo permite que os diferentes sistemas de informação troquem dados, mesmo que tenham modelos de dados distintos. Ou seja, há aqui uma normalização de dados ao passar na plataforma. Esta normalização é feita no caso, por exemplo, do projeto do cartão de cidadão, temos aqui o exemplo da arquitetura informacional, mas no caso de outros dados, é feito pelas entidades, são as entidades responsáveis que vão dizer quais são
as regras e a normalização para esses dados e para essa arquitetura. Posso dar um exemplo aqui, que é querida a DGT. No caso da entidade informacional prédio, no fundo, nós temos aqui diferentes stakeholders. Temos a DGT, temos as finanças, temos a justiça. No fundo, há aqui que compatibilizar esses diversos dados e essa nomenclatura e semântica. Por último, e para não me alongar, deixo-vos um excelente exemplo do que é a utilização da localização para a prestação do serviço público. O mapa do cidadão, que já entrou em produção há cerca de ano e meio, permite que os cidadãos possam consultar em que sítios é que os serviços são prestados. Portanto, este também é um bom exemplo de integração, uma vez que temos aqui o mapa do cidadão, na prática, não é um sistema per si, é um sistema que vive de outros sistemas, como o portal do cidadão, no qual recolhe todos os dados das fichas de serviço, do Dados.gov, onde vai buscar a associação entre a localização e a prestação de serviço, está no Dados.gov. São dados abertos que podem ser consultados, podem ser utilizados e estão a ser utilizados pelo mapa do cidadão. Integra também com o SIGA, que é o sistema de atendimentos para a emissão de senhas e para a visualização de senhas. Portanto, quando quisermos ir a uma loja do cidadão, nós já não precisamos não precisamos estar expectativos, será que está muita gente, será que não está muita gente, basta olhar para o mapa e vermos, temos 100 pessoas à espera de ser atendidas, temos 2 pessoas, olha, maravilha, posso ir agora, posso tirar já a senha e, portanto, eu penso que está aqui um excelente exemplo do que é a utilização da componente geográfica na prestação de serviços públicos. E mais nada. Muito obrigado, Engenheiro Paulo Lobo, por continuar e dar ênfase aos benefícios que nos proporcionam a troca de dados, suportada nomeadamente por plataforma de interoperabilidade da Administração Pública, a IAP. Dando continuidade, passava a palavra ao Engenheiro Francisco Gomes, que vai referir temas do GeoMai, apoio à atividade operacional com informação com mais valor e geograficamente contextualizada. Boa tarde a todos. Portanto, o nome é complicado, mas eu acho que é de facto isto a ideia que queremos transmitir. E é que, em termos de sistemas de informação geográfica e de interoperabilidade, e isto é algo que terá um trabalho contínuo e bastante aliciante. Peço desculpa. Portanto, tentando fazer aqui um resumo daquilo que eu me proponho apresentar-vos. Portanto, é um enquadramento deste projeto que nós chamamos o GeoMai, portanto, de várias fases que vou mostrar nesta apresentação. Portanto, as necessidades e requisitos próprios do Ministério da Administração Interna, a visão estratégica que nós tínhamos e que vamos aligeirando ou otimizando ou melhorando ao longo na vida do projeto, a abordagem e o projeto em si, como é que fizemos e como é que começamos, e no final, e antes de tudo, o futuro que nós prevemos que seja brilhante, e espero que assim seja. Em relação ao enquadramento, portanto, é subejamente conhecida a atividade do Ministério da Administração Interna, mas é só para vos relembrar, aqui há questões muito próprias que têm a ver com segurança em todas as atividades, segurança das populações, seguranças dos agentes de proteção civil e segurança dos próprios agentes de segurança. Há as questões próprias que nós relembramos todos os verões, todos os invernos, com a proteção civil às populações. Há emergência, portanto, isto não são situações que se possam prever, portanto, é um contexto que muda a todo momento. O MAI tem uma presença e dispersão nacional, portanto, em todo o território. Há, inclusive, pequenas localidades onde está o MAI e mais uma presença da administração pública está presente, que não seja a GNR, por exemplo. Tem que haver uma prontidão permanente e isso condiciona muito a atividade própria das forças de segurança e de proteção civil.
para relembrar, portanto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a GNR e a PSP, a Segurança Rodoviária e o CEF, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Portanto, no fundo, eu sou da Secretaria-Geral do MAI, somos um pivô tecnológico dentro do Ministério e também tem a ver com isto que foi aqui referido. Há aqui uma tentativa, e ligado com o GPTIC, com o CETIC, que haja uma entidade no Ministério que seja, no fundo, o garante de uma política comum e que haja alguma coordenação entre os esforços dentro do Ministério. Portanto, em relação a isso, nós, Secretaria-Geral, já temos uma Rede Nacional de Segurança Interna, em que chegamos a mais de 1.200 instalações do Ministério com largura de banda para permitir a interoperabilidade de vários sistemas de informação do Ministério. Todas as quadras, postos da GNR, centros da Proteção Civil, têm esta conectividade assegurada desde 2015, com este novo contrato. A rede Ciresp, que é uma rede móvel, diferente e desagregada das redes comerciais, com funcionalidades muito próprias que não são permitidas nas redes móveis que conhecem. Temos o 112, que somos a primeira linha, os centros de atendimento do Serviço de Emergência, mas mais do que isto, temos depois data centers com sistemas de informação e onde prestamos uma série de serviços que são partilhados entre as várias forças de segurança e autoridades. E há aí o exemplo do Estou Aqui, é apenas mais um exemplo de uma aplicação, entre muitas que fizemos e desenvolvemos e que prestamos ao cidadão e que depois tem o back-office da PSP e permite, e da GNR, e permite depois ter uma forma de melhorar a vida daqueles cidadãos temos depois o Estou Aqui Adultos, portanto há uma série de aplicações, esta aqui para crianças, mas é só para ver aquilo que já nós fazemos. Em relação àquilo que nós nos propomos em termos de informação geográfica, portanto há uma série de ideias e necessidades, e é isso que eu também vou mostrar de seguida. Portanto há aqui além de uma nuvem de buzzwords, há de facto necessidades reais na atividade operacional das pessoas que trabalham no Ministério. Portanto, e daí agora passo-vos a mostrar um pouco aquilo que já eram e que foi elencado e que eles próprios nos diziam e nós na Secretaria-Geral agregámos e tentámos discutir com eles. Para terem uma ideia, portanto, há o Big Data, que é algo que está de moda aqui no MAI, é de facto também tratamento de grandes volumes de informação, seja de investigação criminal, seja de proteção civil. Os dados não param de crescer, os nossos storage, sistemas de armazenamento de dados, parecem ilimitados, não é assim, mas a informação é sempre relevante. Há uma geração de informação em tempo real, portanto, a informação não para de crescer. Portanto, isto não é algo que se possa dizer que podemos esquecer alguma e só dedicarmos à mais atual. Não, continua a crescer. É necessidade de análises estatísticas, de ocorrências, para entender qual foi o histórico, o que é que se pode prever para o futuro, adequar, de facto, os meios. A investigação criminal é algo que não se... E estamos aqui no edifício da Polícia Judiciária, portanto, a Polícia, a GNR e o CEF, isto é algo que é contínuo e tem novas ameaças e tem novos contornos que é preciso continuar a acompanhar. O planeamento operacional dos meios para fazer face a essas questões, portanto, é algo que é premente e diário nos nossos clientes internos. E, de facto, depois passamos a uma área de comando e controle de operações, sejam policiais ou sejam de proteção civil. É necessário garantir que boas ferramentas, portanto, porque os sistemas de informação, o que são de facto isso, se não forem boas ferramentas para ajudar à decisão, não fazem sentido. Por si, a sua existência só é necessária se de facto servir o propósito de ajudar aos processos, e aos processos, neste caso, de operações. Portanto, que gerem alertas operacionais, que, por exemplo, nós temos aqui, o GeoMai para nós é um sonho que possa permitir, por exemplo, alertar mais cedo
para, por exemplo, para detecções de incêndios, para alguma uma questão policial, portanto, haja mais informação e a integração de sistemas, como os sistemas de vídeo, por exemplo, que tem sido, de certa forma, ao contrário do norte da Europa, onde é mais diversificado e tem muito mais utilização, em Portugal está a crescer e, de facto, também é mais uma integração de uma fonte de informação bastante relevante. Em relação àquilo que são a atividade própria dos nossos clientes internos, todos os meios e ocorrências têm que ser georreferenciados. Como repetindo o que foi dito aqui, portanto, no terreno, a projeção no terreno é que significa muito mais do que propriamente umas tabelas com dados, portanto, com nomes, com sargentos, com agentes, portanto, isso diz pouco, mas se estiverem projetados no terreno com boa informação geográfica, quem tem que decidir e mais do que isso, e tirar ilações sobre o que se está a passar, portanto, é completamente diferente. Portanto, o contexto geoespacial é fundamental, não tenho dúvida, e não é por haver este projeto que essa necessidade existe, já existia antes. Nós o que estamos a tentar é fazê-lo de uma forma mais potenciada. Portanto, o enriquecimento da informação que já existe, localizada, criando um sistema core que permita melhorar a forma como essa informação já é necessária e é usada. Portanto, ao contrário daquilo que acontecia até aqui, a nossa visão estratégica é diferente. Em vez de haver vários cogumelos, um SIG aqui, um sistema operacional ali, um sistema de informação. Portanto, a nossa visão estratégica, e que foi isso que vos vou contar, é no fundo que haja um sistema único, integrado. Portanto, cada força de segurança tem o seu próprio sistema de informação, e isso é fundamental. Vão perceber depois, uns slides mais à frente, que cada um não quer partilhar, há dados que não podem ser partilhados, do ponto de vista de segurança não faz sentido serem acedidos por mais do que aquelas pessoas a quem acedem, mas de facto o core de sistemas de informação geográfica, toda a informação que tem a ver com cartografias, dados socioeconómicos, dados que têm a ver com as populações, tudo isso pode estar apenas num repositório. Licenciamento de aplicações, isso estará integrado num único sistema. Depois, a partir daqui, prestaremos serviços dependendo das necessidades de cada um das forças de segurança ou das autoridades. Aqui o que se pretende, e está aí uma economia de esforços e custos, é de facto isso e muito isso. Portanto, em vez de todos andarem a comprar aplicações e sistemas, o que pretendemos é haver sinergias próprias e todos juntos conseguirmos, se calhar, aquelas verbas que todos separados não permitiria construir um sistema capaz. Mas mais do que isso, além dos custos, da poupança de custos, é o valor. Portanto, o valor acrescentado e mais que se poderá vir a fazer. Portanto, há poupanças, como é evidente, mas equipas juntas com os esforços todos coordenados, podemos fazer muito mais do que aquilo que fazíamos até agora. Portanto, não é só poupanças, é acrescentar muito mais valor àquilo que é necessário. Em relação àquilo que nós também pretendemos, é que a informação geolocalizada seja também disponível de vários meios, portanto, vários canais, que seja em qualquer tipo de device, seja web, seja smartphones, seja tablets, o que seja, dependendo das necessidades de cada uma dos nossos clientes internos, e que tenha a informação que seja, de facto, relevante para a sua atividade. E em qualquer lado, portanto, a ubiquidade, portanto, já, como eu referia, a dispersão geográfica do Ministério é tal, não nos podemos compadecer, não, os sistemas de informação geográfica só são acessíveis e trabalhados aqui no quartel do Carmo pela GNR. Não, portanto, não faz sentido. Portanto, terá que haver aqui, e isso é uma dificuldade acrescida, que é o profiling de todos estes utilizadores. Portanto, todas as forças têm, de facto, referido isso, porque há vários níveis de acesso à informação. Portanto, há a informação que deve ser acedida por uma certa categoria
de utilizadores, e há outra que não, portanto depende do perfil de cada utilizador. Portanto, isso é fundamental, mas a ubiquidade, essa tem que ser garantida. Depois, como nós abordámos este desafio enorme e que continua, portanto, isto não vos quer dizer que isto é uma história de sucesso, porque ainda não terminou, nem vai terminar, portanto, não há sucesso nenhum, portanto, temos um ano de vida e vamos continuar durante bem mais algum tempo, espero eu, e dentro de aquilo que foram entendido como poupanças, dentro do contrato da Rede Nacional de Segurança Interna, um dos serviços era, de facto, este sistema de informação geográfica que permitisse ir mais além e permitisse mesmo o Business Intelligence que nós queremos construir em cima. Tanto quem ganhou o contrato foi a PT e socorreu-se da ESRI para nos garantir este requisito que estava dentro do nosso caderno de encargos. Portanto, a partir daí, o que nós temos é uma equipa de projeto que colabora com a nossa equipa e o que pretendemos, de facto, é alicerçar neste sistema core, digamos, com esta parceria, todas aquelas entregas e deliveries que queremos fazer aos nossos clientes internos. Portanto, daí ter sido o PT-SRI, criámos, foi nosso entendimento que era necessário comprometer cada uma das entidades, MAI, as forças de segurança e as autoridades, e aí criámos esta figura de steering. Portanto, o projeto não avançaria sem termos um grupo de trabalho bem comprometido e que tivesse um representante de cada entidade do MAI, ou um ou mais, portanto, nós não fazíamos questão que fosse apenas um. Era interessante que tivesse representação, que se fizesse as identificações de requisitos e aplicações GIS que já existiam no MAI. Portanto, o trabalho de requisitos e as aplicações que já existiam, se havia já um match, se havia coisas que requisitos não estavam a ser respondidos, houve aqui algum receio que nós tivéssemos a ser, tanto como é natural, há equipas que desenvolveram um trabalho e de repente vêm estes senhores da Secretaria-Geral e o meu trabalho vai ser deitado por água abaixo. Não era isso, portanto nós vendemos a ideia que de facto, se conseguirmos fazer melhor, então se passará a ser usado a nossa aplicação, se não, felizmente continuaremos com mais um pequeno, mas foi assim que foi feito e continuaremos a fazer. Há prioridades de desenvolvimento que são todas, no fundo, votadas e discutidas entre as várias entidades, porque, como é natural, cada um tem a sua visão egoística, nós temos que tentar, dentro daquilo que é possível fazer, ir fazendo entregas e respondendo aos vários requisitos e necessidades de cada uma das entidades. Há uma calendarização para a implementação dos vários desenvolvimentos e, à medida que vamos avançando, vamos tentando realinhar essa calendarização. Portanto, no fundo, aquilo que nós achamos que deve ser feito é concluir, step by step, irmos conseguindo evoluir e concluir entregas para as várias entidades. Se nós pensarmos que cada uma delas, e aqui isto é muito importante, é parte de segurança, portanto, embora o sistema core, portanto, digamos que o sistema pode ser único, tem que ser visto de uma forma em que há uma segregação da informação e há instanciamento próprio para cada uma das entidades. Portanto, há dados que são críticos, que não podem não pode haver um disclosure para outra entidade, mesmo que seja MAI, isso não é permitido. Portanto, daí termos toda esta preocupação, a base será a mesma, mas em termos de segurança, que é uma palavra que faz parte do dia-a-dia do MAI, aqui no nosso sistema de informação GeoMAI, e com análises próprias e sobre informações que são de cada uma das entidades e não são partilhadas. Sendo que haverá seguramente informação que no futuro poderá ser, com acordo das várias partes, haver alguma partilha e análises que permitam, por exemplo, digamos que se o CEF
referencia determinado movimento a entrar na fronteira, que essa informação de certos indivíduos seja passada depois às PSPs e GNRs, etc. Mas até agora a visão é que o que estamos a construir é desta forma. O que foi feito para tentar fazer uma prova de conceito daquilo que era permitido com este sistema foi algo que foi a necessidade que nos pareceu mais simples de chegar, e foi os acidentes rodoviários. Portanto, as ocorrências rodoviárias, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem aquele mapa que está no cantinho, tem a ver com o número de acidentes que há por distrito. Portanto, e há aqui já havia um trabalho de georreferenciação destas ocorrências, mas era preciso fazer uma análise mais, e é preciso de muito mais análises sobre estes dados. Desde logo, a qualidade dos dados era fraca, portanto, apenas ou menos de 50% das ocorrências estavam bem georreferenciadas. Portanto, isso foi através da equipa de projeto tentar depurar a maior parte dos erros. Ainda assim, o nosso entendimento foi que seria na origem que teria o problema. Daí aparece aí a rede Ciresp, em que foi desenvolvida uma aplicação em que o agente da PSP ou o guarda da GNR que se desloca ao acidente é através do rádio Ciresp que faz a geolocalização, carregando apenas numa tecla, em vez de estar a tomar nota do X e o Y e com todas as implicações que isso pode daí advir. Portanto, daí uma aplicação muito simples, carrega numa tecla já pré-definida e o sistema guarda essa geolocalização, que é depois, e aí foi outra vez preciso integração de redes, interoperabilidade entre sistemas distintos, porque a rede Ciresp é uma parceria público-privada que tem uma forma de trabalhar muito própria. A nossa Rede Nacional de Segurança Interna tem outros propósitos. Portanto, é preciso integrar, interoperabilidade, bases de dados, portanto, e fazer passar esta informação across das redes e chegar àquilo que era de facto interessante, que era o GeoMai consumir essa informação. E a partir daí nós achamos que cada vez mais vai nos permitir a qualidade desta informação subir e ter a geolocalização bem definida. O que foi feito foi um visualizador web e permitir pesquisar por morada, fazer análises dos acidentes, pontos negros, zonas de acumulação de acidentes, relatórios que são feitos diariamente, e tudo isso ajuda a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a definir melhores políticas de prevenção e trabalhar junto com a PSP e GNR em diversos meios, permitir melhorar as sinalizações, junto dos concessionários rodoviários, melhorar, se for casos de infraestrutura, ou, em última análise, se não há mais nada a fazer, por exemplo, pôr aquilo que nós não gostamos, mas que pode ser a solução, que é um radar. Portanto, um radar para permitir que a velocidade de circulação não seja demasiado alta e consiga controlar e não haja tantos acidentes. Mas isto era aquilo que nos parecia mais simples fazer, era um piloto com a ANSR, provar que este propósito era possível, porque aqui havia informação que vinha da GNR, que vinha da PSP, a ANSR tinha também a sua própria informação. Há aqui um protocolo com infraestruturas de Portugal sobre traçados de via e dados quilométricos, etc. Portanto, integrar toda esta informação e produzir no final este pequeno piloto para mostrar algo que não existia antes e mostrar às outras entidades o que é que se pode fazer ainda mais além deste pequeno piloto. O que estamos a trabalhar neste momento é já numa fase seguinte, para a proteção civil, com gestão de meios e ocorrências, muito baseado também nesta aprendizagem, com geolocalização dos meios. Portanto, temos todos os bombeiros e cada vez mais a Secretaria-Geral tem lançado concursos de fundos comunitários para adquirir terminais Ciresp. Todos os bombeiros cada vez mais têm o seu terminal Ciresp, as viaturas, etc. Portanto, são geolocalizáveis, têm aplicações web que fazem a coordenação dos meios e consegue depois casar com as ocorrências e quando são detectadas e são geridas no SAD, que é o Sistema Operacional da Proteção Civil. Aqui é o que nós pretendemos, é que os comandantes operacionais,
que estão nos centros distritais ou no Centro Nacional consigam melhorar a sua capacidade de controle e gestão das situações. Também, um bocadinho estendendo àquilo que a PSP e a GNR também têm a necessidade, será, de facto, o comando e controle de operações, que será, no fundo, isso. Portanto, gestão das ocorrências, adequação de meios, saber onde estão os meios, fazer o despacho dos meios, baseados na informação, toda a informação geográfica da localização, exatamente destes dois agentes. Portanto, ocorrências e meios. Para isto tudo, nós achamos que é preciso e é fundamental haver aqui business intelligence, portanto haver um pouco mais além da informação geográfica, que é fundamental e aqui é a base de todo este trabalho, haver algo que seja em ferramentas informáticas que nos permitam analisar e produzir resultados para os comandantes operacionais e para quem gere estas equipas e os seus meios estão projetados no terreno. Portanto, aqui que sejam algo que seja rápido, quase real-time, tem que ser muito do real-time, que não condicione quem decide, mas no fundo que seja uma ajuda. Portanto, o comandante operacional é que acaba por ser o último decisor, mas que as ferramentas lhe permitam ter mais informação, ou mais do que isso, que a informação seja, direi, mais perceptível, porque bits e bytes, milhares de registros, milhões isso não ajuda a quem está em stress e que precisa de coordenar os seus meios. Para isso temos financiamento comunitário para esta segunda fase do projeto e estamos a construir candidaturas para o facto e depois lançar um concurso público para conseguir adquirir, mais uma vez, estas de uma forma centralizada, em vez de cada uma das entidades adquirir as suas ferramentas. A Secretaria-Geral do MAI fará a sua aquisição por concurso público que sirva aos propósitos dos vários intervenientes e dos seus clientes internos. Sendo que aqui muito de isto tem a ver com a integração de sistemas, interoperabilidade de bases de dados das diferentes entidades e depois este será o overlay sobre tudo isto que permita fazer a melhoria da leitura de toda essa informação para quem precisa no dia-a-dia. O futuro, o que nós achamos e o futuro é já hoje, portanto eu não estou a dizer nada de novo, isto é apenas para relembrar um pouco aquilo que já foi falado aqui, inclusive. Portanto, o 3D é fundamental, nós achamos que, por exemplo, para as atividades que têm a ver com a proteção civil, tudo isto pode fazer a diferença. Portanto, há gargantas onde os incêndios, eu não percebo muito incêndios, mas onde pode haver aquelas progressões rápidas e que podem pôr em perigo a vida dos bombeiros, seja no caso das forças de segurança. Portanto, é fundamental perceber um pouco melhor aquilo que é a realidade própria no terreno. A Internet of Things, portanto, cada vez mais, há mais sensores, há mais informação que é coletada em diversas formas e em diversas redes. Nós temos, por exemplo, a reformular o 112 e há o eCall, o famoso eCall, que é a caixa negra que vai estar nos automóveis. Essa informação também pode ser bastante relevante, portanto, o eCall é uma caixa preta que apenas é despolutado quando há acidente, depois não... para proteger, para a proteção de dados de pessoal, essa caixa negra não dá mais informação, mas só essa informação pode já, em caso de necessidade, também dar uma ajuda muito fundamental à segurança rodoviária. Quem diz isso diz outras questões que têm a ver com o próprios sensores que têm a ver nas redes, nos cidadãos, integração de sistemas de videovigilância, que muitos deles já estão a operar. Há muita quantidade de informação que vem de equipamentos que estão auto-embarcados na PSP e GNR, ou inclusive da Proteção Civil, quiçá. Portanto, também há todo este conjunto de dados que pode ainda enriquecer ainda mais este nosso sistema de informação geográfica e de business intelligence.
As fontes de dados com mapeamento em tempo real, isto é fundamental. Todos estes sensores vão gerar informação que é mesmo tempo real, que é aquilo que é preciso para estas entidades do MAI. Portanto, não faz sentido que a informação tenha, se calhar, várias horas de vida. Portanto, se calhar isso não é suficiente. Portanto, tem que ser, não direi milissegundos, como nos sistemas de informação, mas que tenha alguns minutos, que seja próprio de atualidade para a atividade operacional. A mobilização dessas aplicações, porque muitos dos nossos agentes estão permanentemente na rua, portanto, e há muito, não direi que seja em geral todas as aplicações, mas algumas delas terão que ser mobilizáveis. Portanto, a pessoa que está, o agente da PSP, ou o comandante de bombeiros da Aroca, ou quem quer que seja, pode necessitar, de facto, de ter mobilizável um determinado tipo de aplicação para ajudar na sua atividade e, mais uma vez, referindo que são atividades que são em emergência, urgência e em stress. Portanto, daí esta adequação destes meios. Outra informação muito relevante que é as redes sociais. Portanto, cada vez mais já há tools que fazem isso, que extraem informação das redes sociais, e esta informação integrada nas nossas bases de dados pode ajudar, seja a investigação criminal ou outra, a melhorar a informação que já temos. Portanto, a informação que nós já temos nos nossos sistemas de informação operacionais, seja PSP, GNR ou CEF, pode aqui ganhar mais um pequeno degrau no seu valor com a integração das redes sociais. Mas, como é evidente, esta informação também terá que ser tratada e, portanto, não poderá ser toda ela ou o que é que seja. Portanto, terá que ser informação de facto relevante. Portanto, aqui não me levem a mal. Portanto, isto é uma ideia, não será assim tão simples como estou a falar, mas é, de facto, mais um que precisamos de trazer. E pronto, e era isto que eu tinha para vos mostrar. Portanto, é o futuro do GeoMai, acho eu que é brilhante. Portanto, o futuro é já hoje, mas nós, é o motor, mais uma vez relevante, o motor é sistemas de informação geográfica, integração de fontes de informação, interoperabilidade e uma enorme sinergias de custos, recursos dentro do Ministério e evitar que proliferem aplicações. Seguramente que isso vai existir, porque cada entidade tem também os seus propósitos, mas nós é isto que acreditamos. Portanto, era esta a história que vos queria contar. Muito obrigado, Engenheiro Francisco Gomes, por me ter demonstrado a importância do sistema GeoMai no apoio à atividade operacional das entidades do MAI. Obrigado. Passava à doutora Rosa Branco, da Câmara Municipal de Lisboa, para nos falar sobre a informação geográfica do município de Lisboa, desafios de gestão e linhas de estratégia. Não sei se já está ligado. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de agradecer o convite que partiu da AMA, mas também à DGT por esta iniciativa tão interessante e por nos terem dado esta oportunidade de apresentar o trabalho que a Câmara Municipal de Lisboa tem feito na área da informação geográfica e, mais em concreto, estes novos desafios que se nos apresentam e que têm tudo a ver com a interoperabilidade, com o tema deste encontro. Eu vou estruturar a apresentação, começando por caracterizar um pouco o que é a nossa informação geográfica, como é que ela está estruturada, que elementos é que compõem esta infraestrutura, e falar também da forma como ela é hoje em dia gerida. Depois apresentar-vos 4 aplicações que são muito importantes para nós. Não vou apresentar propriamente aplicações, vou mostrar-vos muito sinteticamente um slide apenas para cada uma e depois passar
para a nossa visão sobre estes desafios, o que é que temos como objetivo estratégico dos próximos 2, 3 anos de trabalho e concluindo o que temos em carteira como 2 ou 3 projetos mais estruturantes para esta visão. Começando pelas pessoas, não para ser politicamente correta, mas porque penso que é uma forma muito interessante de dimensionar, de vos dar a noção do que é a utilização da infraestrutura de informação geográfica da Câmara Municipal de Lisboa e porque também há uma sessão em que vamos ter fornecedores de serviços e de software, não vem mal ao mundo de falarmos aqui um pouco do que é que nós estamos a utilizar. Digo-vos então que temos um número bastante apreciável de utilizadores de software de SIGs, estamos perto das 500 instalações, formamos anualmente cerca de 60 pessoas na utilização deste software em concreto, a diferentes níveis, não são 60 pessoas novas a serem formadas, há depois uma evolução na formação que é dada, e estamos já também com uma presença interessante, diria eu, na cloud deste fornecedor de software. Temos 37 pessoas já a contribuir e a enriquecer aquilo que são os nossos dados na cloud. A divisão que faz a gestão desta infraestrutura de informação geográfica, de um ponto de vista funcional, que é a divisão de gestão de informação georreferenciada, tem 13 técnicos e eu, que sou a chefe de divisão. Portanto, estamos relativamente subdimensionados se a perspectiva fosse fazer um babysitting direto a toda esta informação e enriquecê-la progressivamente. Na realidade, temos núcleos de utilizadores e consumidores e criadores de informação geográfica espalhados por praticamente toda a instituição. Mas essa produção de informação geográfica e esse consumo é feito a diferentes níveis. E uma das tendências mais interessantes que tem acontecido é tentarmos disseminar o enriquecimento da informação geográfica de uma forma bastante leiga, não especializada, criarmos plataformas para que as pessoas que têm informação de negócio, informação de gestão, que é a melhor fonte para dados georreferenciados, possam criar este valor, adicionar esta camada de georreferenciação, se necessário for, sem terem quase consciência que o estão a fazer. Isso implica um trabalho de back-office e de estruturação das aplicações, muito cuidado e uma solidez da infraestrutura de informação geográfica grande. Portanto, eu diria que estes 13 técnicos estão aqui a trabalhar para proporcionar as condições para que a qualidade dos dados e a sua coerência seja mantida, não diretamente por eles. E, portanto, temos várias formas de aceder e de consumir e de enriquecer a informação. Temos uma grande geodatabase, uma grande base de dados espaciais que comanda a infraestrutura, onde centralizamos a maior parte da informação. Eu dou-vos aqui uns totais grosseiros, não é? Portanto, estamos a falar de objetos, mas claro que aqui estamos a misturar temas com vistas sobre os temas, não vamos enganar ninguém, mas é uma grande quantidade de informação, distribui-se de uma maneira muito diversificada em termos de âmbitos temáticos, sendo que, e vamos ver à frente, isso também tem um pouco a ver com a governança da infraestrutura da informação geográfica da Câmara no passado, e que é comum a muitos municípios, havia uma grande ligação à área do planeamento e do urbanismo e, portanto, tudo o que é hardware da cidade é aquilo que está mais bem representado nesta distribuição temática. Mas agora, passando um pouco para a parte infraestrutural, eu trago aqui versões dos softwares que utilizamos, só para vocês terem uma noção de qual é a razão da nossa visão e das nossas prioridades. Temos então este núcleo maioritário, mais maioritário, quase esmagador numa determinada tecnologia.
mas temos uma grande diversidade de instalações para os utilizadores e temos projetos que já usam outros sistemas de gestão de bases de dados e que, porque foram construídos já com uma lógica de serviços, como a maioria das aplicações que a Câmara tem na área de informação geográfica, conseguimos integrar nesta infraestrutura, mesmo estando fora da nossa geodatabase primária, vou-lhe chamar assim. E, portanto, neste momento temos uma diversidade de tecnologias e de sistemas muito grande. Felizmente, ainda bem que existe a possibilidade de interoperarmos através de serviços, porque conseguimos criar aqui alguma coerência em toda esta informação. Então, aquilo que eu queria salientar na componente de governança é que houve em 2015 uma mudança que tem impacto na própria evolução desta área. Passámos de um departamento ligado à área do urbanismo para uma divisão dentro de um departamento de sistemas de informação. Deu-nos um acesso mais direto aos colegas dos outros sistemas de informação, que nos pode dar um apoio técnico fundamental e que deu-nos uma possibilidade de explorarmos a interoperabilidade a um outro nível. Isso é uma primeira consequência. Acresce que, um pouco como a AMAS descobriu hoje ao almoço, este departamento tem internamente no município a função de dar parecer nas aquisições de serviços para desenvolvimento de novas aplicações e, estando dentro, também podemos levar a meter a cunha da componente da georreferenciação na avaliação dos tais projetos e das aplicações, dos sistemas de informação, dos serviços de desenvolvimento que vão ser submetidos à apreciação do Departamento. Isso tem sido também importante. Não é neutro isto que ao nível dos dirigentes desta orgânica, quer de departamento, quer da variação, haver uma sensibilidade muito grande às questões de informação geográfica e uma vontade assumida, publicitada, de que essa componente seja transversal a tudo o que são sistemas de informação da Câmara. Isso, claro que ajuda, não é? Não ficarmos aqui no cantinho debaixo da orgânica a falar sozinhos, mesmo dentro do departamento. Às vezes acontece. Em orgânicas muito grandes. Não, há de facto uma discussão e uma colaboração muito fortes. Então, falando um pouco de plataformas, aplicações, neste caso um portal interno, que nos são caras e que são estruturantes de como é que queremos fazer evoluir esta infraestrutura. O primeiro é, então, interno, o nosso geoportal para utilizadores SIG da Câmara. Pretende melhorar a comunicação entre todo este ecossistema, todas estas pessoas que intervêm na produção da informação geográfica. E não só lhes dá notícia das novidades que vão aparecendo, pequenas ferramentas, dicas, factos sobre a utilização da nossa informação, como possibilitou termos embebidos aqui microsites, subsites, em que através de serviços de informação geográfica que foram aqui integrados, pusemos os tais utilizadores de áreas funcionais diferentes da Câmara que nunca iriam abrir um software SIG especializado a georreferenciar a informação e a completá-la. Não são aplicações de gestão complexas, não têm qualquer tipo de ambição de resolver problemas de procedimento, por exemplo, mas permitem, vou dar um exemplo, um dos mais recentes, aos colegas do Centro de Arqueologia de Lisboa, que tinham os seus relatórios de intervenções arqueológicas arquivados nos seus dossiês, começarem a registá-los com a nossa ajuda a georreferenciar as intervenções e
trabalharem no sentido de darem aos colegas do urbanismo uma informação mais assertiva sobre a necessidade de intervir arqueologicamente num determinado local que estava a ser, que esteja a ser alvo de uma pretensão urbanística. Portanto, pequenas mini aplicações com formulários relativamente simples para começar um processo. Isto geralmente descamba em isto é tão bom, vamos lá montar agora uma aplicação mais robusta e tornar o nosso negócio realmente lógico do ponto de vista digital. Mas aqui, isto é a porta de entrada, é um bocadinho viciar as pessoas na tecnologia e tem sido extraordinariamente útil para lançar projetos. Foi montado em 2012, com base num produto da Microsoft que vem agarrado ao licenciamento de SQL Server, que é uma coisa bastante difundida, gratuito. Portanto, é um adicional, o SQL Server, é uma versão base, Foundations do SharePoint, e portanto isto não teve custo adicional nenhum. E foi desenvolvido e é mantido de uma maneira 100% interna, com muita dedicação. Segundo caso que vos mostro é a aplicação também interna de gestão do roteiro de moradas da cidade. Já se podem ir preparando as comemorações do seu 10º aniversário para o ano. É uma coisa datada do ponto de vista tecnológico também, mas é da maior importância para nós. É gerida não pelo nosso serviço, mas pela divisão de cadastro, que pertence a uma outra direção municipal, e aqui é feita a georreferenciação e a codificação das moradas de todos os edifícios da cidade de Lisboa e dos elementos de espaço público que faça sentido ter a associação de uma morada. Há uma equipa dedicada a fazer esta manutenção. Há alguma integração com áreas de negócio que fornecem inputs relevantes para aqui, como novamente o urbanismo na componente de novos edifícios que vão surgindo. O facto de ser datado do ponto de vista tecnológico traz algumas limitações, mas depois o que é verdade é que expõe esta informação, serve esta informação para o resto da Câmara, o seu modelo de dados está centralizado e está ligado ao SIC, portanto os serviços que conseguimos montar em cima deste roteiro de moradas estão disseminados por toda a organização e inclusivamente já temos um geocoding pronto e a ser usado no ArcGIS Online, com um serviço de pesquisa de moradas, está aberto, portanto, do qual eu posso dar o URL para quem utilizar a tecnologia e que já dá cartas à Google. Terceiro caso, que é provavelmente a nossa aplicação mais utilizada, e agora passamos para o domínio da informação pública, da informação que é exposta para o exterior. É o Lisboa Interativa, que foi lançado em 2012, o LXI, que foi montado numa perspectiva de divulgação, uma dupla perspectiva, ter uma plataforma única para a divulgação da informação geográfica produzida pelo município, para o público em geral, e, simultaneamente, permitir o uso por utilizadores internos para edição de alguma desta informação e para gestão de algumas temáticas eminentemente geográficas. Portanto, ela é perfilada, tem diferentes componentes em função do utilizador que se liga, foi desenvolvida com uma framework baseada em serviços, novamente. A camada de apresentação, a Adobe Flex, no fim vai ter uma conclusão sobre todas estas tecnologias, e realmente tem uma intensidade de utilização, tem um número de sessões, de utilizadores, de ações em cima dela que a tornam realmente na ferramenta fundamental para explorar a informação geográfica da cidade de Lisboa. É um instrumento de trabalho fundamental
para os utilizadores de SIG do município. De todos estes totais sonoros e relativamente grandes de utilização, diria que a estatística aponta para cerca de 3/4 são utilizadores internos. Portanto, os negócios que são geridos aqui nas mini-aplicações acessíveis apenas para os utilizadores internos estão completamente dependentes desta aplicação. Finalmente, e a nossa novidade mais recente, o Geodados. O Geodados é um sucessor de um projeto de Open Data que o município de Lisboa lançou em 2011, que eram Open Data não apenas geográficos, de dados não apenas georreferenciados, e estava num site próprio da Câmara Municipal de Lisboa e por vicissitudes sobretudo de uma governança não planeada para a durabilidade, caiu num processo de desuso que levaria recentemente à necessidade de o reformular. E, conscientes dessa necessidade, o meu antecessor, parênteses, eu estou nesta função desde aquela reestruturação de 2015, decidiu experimentar esta nova ferramenta que a ESRI disponibiliza na cloud, de usarmos a conta corporativa da organização para criar um contentor de dados abertos e disponibilizá-lo no portal Open Data. É de uma utilização extraordinariamente simples para as organizações que tiverem este licenciamento, esta funcionalidade. Nós decidimos apostar bastante nisto, não só porque já tínhamos uma quantidade de informação muito interessante no portal anterior de 2011, criada já nessa altura sob formato de serviços, mas porque percebemos que havia um potencial de futuro aqui muito apreciável. Na sequência das primeiras conversas foi dado um passo fundamental, que foi criar a tal governança para este projeto e garantir que a questão da abertura de dados e da partilha de dados ia resultar bem desta vez. Então, além deste Geodados, onde nós colocamos os serviços de dados georreferenciados, que são já 248, e não sei se não estará lá nenhum novo hoje, foi criada uma equipa de trabalho e um chapéu de projeto chamado Lisboa Aberta, que tem estado a trabalhar nos últimos 6 meses, pelo menos, numa campanha intensa de contacto e recolha de informação passível de ser aberta para o exterior. E não só dentro do município de Lisboa, mas também junto a um conjunto de parceiros que se associaram a esta iniciativa. O portal que foi criado, que é o portal de dados abertos de Lisboa, da cidade, assenta sobre tecnologia SICAN. O que nós fizemos foi usar o Harvest, que integrou a informação do ArcGIS Online para o SICAN, limpar tudo o que eram formatos estáticos e deixar estes URLs dos serviços GeoJSON, são formatos abertos, que agora estamos a manter. Portanto, o Geodados manter-se-á por todas as ferramentas de exploração e de visualização dos dados que ele oferece e já está, toda aquela informação já está replicada automaticamente no SICAN, portanto manteremos estes dois portais em paralelo. Esta equipa tem feito um plano de ação, está a desenvolver um plano de ação para manter este processo durante os próximos tempos. Tem sido excelente também para nós para descobrirmos as redundâncias e as vicissitudes da produção de informação que nos escapa um pouco ao nosso, não direi controle, mas à nossa consultoria, digamos assim. E portanto, tem sido
um processo muito interessante e que vai com certeza ajudar-nos a consolidar e a tornar mais coerente aquela mega base de dados espaciais que cresceu ao longo de vários anos de uma forma bastante orgânica. Se inicialmente o que existia era um conjunto de especialistas que recolhiam a informação e a georreferenciavam e a tratavam rapidamente e com a formação e com a facilidade de utilização de SIGs em alguns núcleos da Câmara, as coisas multiplicaram-se e mesmo na informação centralizada naquela geodatabase há redundâncias e há coisas que temos de melhorar, e como a postura de quem gera isto não é de centralização absoluta nem de imposição de regras estritas, é antes de tentar negociar e trazer as pessoas à conciliação de dados. É um processo longo, mas que será certamente mais bem sucedido do que uma abordagem mais violenta, digamos assim. Chegando um pouco ao título da apresentação, o que é que nos últimos meses nós estamos a preparar e o que é que concluímos do diagnóstico que foi feito ao estado da infraestrutura de informação geográfica da Câmara? São 20 anos deste processo e de sistemas de informação geográfica a serem utilizados de maneira muito intensiva na Câmara. São pelo menos 20 anos. Há um grau de maturidade, há um património de informação criada grande. Todas estas aplicações que eu vos mostrei já usam serviços. Eu pedi para me confirmarem. Serviços de dados geográficos, temos 104 no nosso servidor, ArcGIS Server interno, alguns estão expostos, vale a pena aqui elencá-los. São só 104, mas têm várias camadas de informação, portanto eu diria que daquelas 1113, salvo erro que eram, temas de informação que são partilhados por todos os utilizadores da instituição, praticamente todos estão disponíveis sob a forma de serviço, para serem integrados numa aplicação ou outra. A questão agora é, primeiro que tudo, colmatar uma falha e uma paragem de atualização desta infraestrutura na sua componente de hardware e software rapidamente. Eu diria que estamos sob pressão, porque as solicitações desta informação, a sua visibilidade e a sua crescente utilização colocam-nos aqui com um problema que é preciso resolver rapidamente. Queremos, então, robustecer a infraestrutura e começar a integrar aqui, limar-lhe as arestas que resultam deste crescimento orgânico. Ou seja, investir mais em formatos abertos. O software proprietário de que dispomos já nos permite fazer isso. Felizmente as empresas começam a integrar estas componentes de interoperabilidade dentro dos próprios softwares proprietários. Nós pretendemos tirar partido disso ao máximo e fazer aqui uma conjugação inteligente entre necessidades tecnicamente complexas que temos de responder dessa forma e formatos abertos para partilha com outras entidades, para os dados abertos, para aquilo que for mais adequado. E continuar este trabalho de fazer o SIG mais próximo de um sistema de informação do município, do ponto de vista da sua racionalidade e da sua estruturação. Então, prioridades, já vos adiantei, não é? Um bocadinho este upgrade que precisamos de fazer a todos os níveis da nossa infraestrutura. Estamos bem, está a andar, a máquina está a andar, mas realmente precisa de alguns pontos de otimização e modernização urgentemente, se não deixamos de cumprir os nossos mínimos.
Racionalidade no sentido de, então, começar a eliminar as redundâncias e a consumir apenas as fontes de informação que sejam absolutamente relevantes para esta base de dados, garantir que as nossas fontes são sólidas. Melhorar condições de interoperabilidade. Aqui nós estamos a falar sobretudo do percurso que temos a fazer ao nível dos metadados. Nós, mais uma vez, em resultado de um percurso muito antigo e de termos esta gestão com software proprietário que vem de há muitos anos e com a dimensão que temos, não nos temos preocupado muito em ir seguindo as normas Inspire ou em termos os tais formatos, tudo em formatos abertos, etc. Mas o que é verdade é que não estamos assim tão mal em termos de preenchimento dos metadados dentro deste software. Eu diria que não fiz a conta certa, mas dentro daqueles temas de informação que têm a partilha entre todos os utilizadores, 3/4 estarão já com metadados completos e, portanto, daí até chegarmos à estrutura de metadados do Inspire é um passo. Assim tenhamos o driver para o fazer, que não será complicado. Para a potencialidade do consumo de informação através de serviços se concretizar, temos que capacitar os utilizadores clássicos de SIC que utilizam a informação. A formação que estamos a dar, todos aqueles cursos de formação, aquelas pessoas que são abrangidas pela formação, é muito clássica, é pouco vocacionada para estas inovações. Temos que reformular isso urgentemente e portanto, começar a capacitar as pessoas neste tipo de abordagem e difundir, continuando aqui, fazer crescer todos estes conjuntos de dados que são abertos de uma maneira muito ágil. Temos que cumprir estes objetivos que nos estamos a propor nós próprios rapidamente. A questão da partilha de dados. Tem que haver aqui uma liderança neste processo. Eu penso que o nosso projeto de Lisboa Aberta tem esse mérito ao atribuir responsabilidades muito claras e conseguir trazer parceiros externos e entusiasmar esses parceiros para a disponibilização de dados. Tem aqui condições para fazer um bom trabalho. A nossa missão dentro desse projeto é dar o suporte técnico, porque a equipa que está a liderar tem um know-how funcional e de conhecimento dos serviços e dos parceiros muito aprofundado. Mas nós precisamos também de lhes dar as ferramentas para poderem fazer um bom trabalho do ponto de vista técnico. E ter aqui uma colaboração muito estreita na identificação de áreas potenciais e de áreas interessantes para a partilha de dados. Temos que, portanto, levar a questão da abertura de dados a sério. Não é uma brincadeira, não é um projeto para durar uns meses ou para cumprir um calendário político ou o que seja. É um projeto para levar a sério e para mudar mentalidades para o futuro. Então, rapidamente... Que finalizasse também. Estamos... Com certeza. Há aqui uma pessoa que tem um avião para apanhar, não é? Exato, a engenheira Maria. Então, terminando muito rapidamente, aquelas aplicações estruturantes que eu vos falei, qualquer pessoa que conheça o que são os requisitos técnicos percebeu logo que estão com sérios problemas de funcionalidade em função da tecnologia que estão a utilizar. O caso mais grave é o de Lisboa Interativa, cuja camada de apresentação não suporta o acesso através de dispositivos móveis, por exemplo. Isto podia levar-nos a uma atitude de então vamos fazer aqui uma mudança puramente tecnológica, migrar tudo e seguimos o nosso caminho. Não é isso que está a ser feito, estamos há uns meses a fazer a especificação de requisitos e não vemos o fundo
a luz ao fundo do túnel ainda, há muito trabalho para fazer, mas aquilo que se pretende é realmente dar um salto na funcionalidade e no serviço que é prestado nesta plataforma, e por isso passará até por alguma desagregação, em princípio, e reformulação de funcionalidades. A mesma coisa com o Geoportal, estamos satisfeitos com a tecnologia que ele utiliza, precisa urgentemente de um upgrade para podermos tornar a coisa mais interativa e mais interessante para os nossos utilizadores, que tanta motivação precisam. E muito boas notícias e que nos alegram, que já resultam um pouco desta maior interação com os outros sistemas de informação da Câmara, é que temos várias áreas novas a contribuir para o SIC através das suas aplicações de gestão, logo através de informação fiável, credível e permanentemente, sistematicamente atualizada. E deixo aqui, está aqui uma lista, mas há mais, estas são aquelas que são integrações mesmo puras no sentido da qualidade destes requisitos que eu vos estava a explicitar. Isso são boas notícias, são coisas que nos deixam confiantes para realmente providenciarmos um melhor serviço ao município e à cidade. Muito obrigada. Muito obrigado por ter partilhado connosco, portanto, toda a atividade dos sistemas de georreferenciação e geográficos na Câmara Municipal de Lisboa. O adiantar da hora, não sei, engenheiro Mário Caetano, acho que temos aqui uma situação pendente. Nesta altura, estávamos com 15 minutos, agora estamos com 45 minutos de atraso. Eu acho que devemos ir para o coffee break e começarmos daqui a 15 minutos, penso que será o melhor. Okay. Muito obrigado pela vossa atenção e obrigado aos oradores, portanto, pela forma explícita como demonstraram nas suas intervenções. Obrigado. Queria só ver se isto funciona bem.